Boa tarde. Os acadêmicos Luciana Araújo, Márcia Laura, Antônio Milon, da Universidade Federal de Goiás, vamos apresentar um trabalho da disciplina Estágio Supervisional do 4 dos professores formadores Cristiano e Johnny, orientadora Ana Maria, tutora Regiane Maria. Estaremos apresentando um artigo com o título A contribuição do estágio supervisionado para a formação profissional do professor de Ciências e Biologia. Os autores desse artigo é Winnie Catarini, Edinaldo Medeiros, Magno Clério, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Esse artigo foi publicado na revista Associação Brasileira de Ensino de Biologia, número 7, outubro de 2014. O estágio supervisionado. Nós vamos apresentar uma frase que não está dentro do artigo, mas que é de suma importância para o estagiário. O estagiário precisa conhecer a rotina completa da escola, não só sobre as aulas. A introdução do artigo vem nos dizendo como que é importante o elemento formador, pois este permite a inserção do futuro professor no espaço escolar, não mais como condição de aluno, possibilitando vivenciar e conhecer os desafios que atravessa a prática docente. Além das disciplinas que eles estudam, especificamente do curso, a zoologia, botânica, genética, dentre outros, ele tem uma parte também na área pedagógica, que a gente vem trabalhar o estágio supervisionado. Um dos elementos que articulam esse estágio é a fundamentação teórica e metodológica. Isso vem agora, o aluno, o acadêmico, ele vem mostrar tudo aquilo que ele aprendeu de experiência durante essa formação dele, como ser professor, como trabalhar dentro de uma sala de aula. Agora ele estará vendo como que funciona uma sala de aula dentro da preparação pedagógica, na hora dos planejamentos, tudo aquilo que ele aprendeu lá na sua formação. E também agora ele vai sentir a relação professor-aluno. A partir do momento que ele põe isso em prática, tudo que ele aprendeu, ele estará vendo com os olhos diferenciados como que o aluno comporta, como passar aquilo que ele aprendeu para esse aluno de forma pedagogicamente. A produção do saber, etapa do estágio. Dentro do estágio, há duas fases que está dentro do artigo. A fase de observação e a fase de regência, que é a segunda fase. As etapas do estágio. A diagnose. A diagnose é a primeira parte, ou seja, o primeiro contato com o estagiário e a observação do espaço escolar, mais preciso o cenário do ambiente da sala de aula, onde se faz as notações essenciais, pois, a partir dessas notações, se estabelece a parceria com o professor da escola no processo de interação com a turma-classe. Conforme o Santos e Nunes, 2006, a escola é um espaço privilegiado para a formação, tanto de professores como de alunos, pois é nela que se realiza um trabalho sistemático articulado ao conhecimento, valores, atitude e formações de hábitos. Então é nessa fase de observação, que é a primeira etapa mostrada no artigo, é onde vai fazer todo o levantamento, o acadêmico vai fazer todo o levantamento da instituição que ele estará estagiando. Então as observações primeiras que ele vai fazer é do espaço físico, depois ele vai conhecer um material pedagógico e também, dentro dessa fase, ele vai estar fazendo todo o seu planejamento. Então, conhecer tanto o espaço físico como o espaço pessoal para a realização desse trabalho. A diagnose em si. O artigo foi realizado no Colégio Estadual Abdias Menezes, na Vitória da Conquista, Bahia. Dentro das observações iniciais, o espaço físico da escola conta com salas de amplas, biblioteca, sala de estudo e de informática, além de possuir um laboratório equipado para a realização de aulas práticas. Entretanto, apesar da infraestrutura apropriada para acolher os discentes,
No momento da observação, em contato com diferentes sujeitos que trabalham na escola, foi possível notar o descuido com o patrimônio público e a falta de manutenção dos recursos didáticos pedagógicos e instalações em geral. Então, como podemos ver, os autores desse artigo, como foi citado no início da apresentação, eles fizeram todo o levantamento dessa instituição, vendo o que poderia ser feito para contribuir no seu estágio. Então, muitas vezes a gente depara com alguma dificuldade, outras vezes a gente tem dificuldades tanto em relação com o professor que não aceita, ou com a instituição que não aceita, mas isso tudo com todo o planejamento, uma boa conversa e com a preparação dos professores regentes do curso da disciplina de Biologia contribuirá para que a gente ocorra um bom trabalho. Portanto, esses fatores muitas das vezes contribuem para os interesses dos alunos em assistir às aulas e os professores em planejá-las, uma proposta pedagógica diferenciada para abordar os conteúdos. Algumas atividades práticas têm de ser planejadas e desenvolvidas pelo estagiário. Então, nesse momento, lá da regência, vem dizendo no artigo que é o momento que você vai planejar. Então, dentro dessas atividades, o que vai ser aproveitado? Com toda a observação que foi feita, ele mostra o que ele vai poder utilizar para trabalhar com esses alunos uma aula diferenciada. Observações e regência. O artigo ressalva que podemos deixar de considerar a fase de observação realizada anteriormente para o processo de planejamento, assim como a observação no cotidiano de sala de aula. Durante o estágio, percebemos que há uma relação intrínseca entre o autor e observação e planejar. Este aspecto deve ser considerado no planejamento das ações pedagógicas realizadas nas aulas subsequentes. E os autores mencionam uma referência do autor Segundo Miranda, 2008, a relação professor-aluno. É muito importante, uma vez que os fatores afetivos são indispensáveis no desenvolvimento e na construção do conhecimento, pois, através das relações afetivas, o aluno se desenvolve, aprende e adquire mais conhecimento que auxiliarão no seu desempenho escolar. Lá no artigo também cita que quando os professores e alunos estabelecem uma relação saudável, vai facilitar esse trabalho. Sabemos que quando somos aceitos pelos alunos, o trabalho que é proposto, os alunos vão contribuir respondendo com aquele objetivo que a gente queria alcançar. Então, nesse momento, é muito criterioso a gente trabalhar essa relação professor-aluno. E dentro dele também ele esclarece, vai poder esclarecer as dúvidas, expor os seus conhecimentos prévios, tornar as aulas mais dinâmicas. Então, a partir daí, o professor já vai saber o que os alunos já têm de conhecimento sobre aquele determinado conteúdo que ele estará trabalhando, facilitando assim o seu planejamento futuro. E dessa forma, chegando a uma interação e um objetivo que será satisfatório na sua avaliação final do planejamento. Fase de regência. Os autores mencionam a referência de Moreira, 2006, página 17, evidencia que o conhecimento prévio, isoladamente, é a variável que mais influencia a aprendizagem. Em última análise, só podemos aprender a partir daquilo que já conhecemos. Para dar suporte ao conhecimento construído pelos alunos em cada aula realizada, sentimos desafiadores em preparar atividades que permanecem pelo desafio e pela inovação. Por isso, procuraremos trabalhar conteúdos de forma dinâmica e atrativa, propondo atividades que pudessem promover o desenvolvimento e participação dos alunos. Então, aí, como ele também diz, né, no artigo, eles citaram Moreira, que vem falando desse conhecimento prévio, que é importantíssimo. Antes mesmo de você já chegar falando sobre o conteúdo, buscar instigar esses alunos a expor o que eles já conhecem, de conhecimento de mundo mesmo, que eles já trazem em sua bagagem. E a partir daí você vai ter uma contribuição melhor e poder planejar também, vendo em cima daquilo que eles já têm o conhecimento, trazendo novidades para enriquecer o senso crítico desses alunos.
O artigo também recalca o seguinte, que desta forma o estagiário supervisionado constitui uma experiência nova e desafiadora, envolvendo outros elementos que estarão inseridos no processo educacional, o que exige do licenciado um trabalho diferenciado, como por exemplo o processo de avaliação. Aí que o professor nesse momento vai saber se realmente aquilo que ele manteve como objetivo no seu planejamento, se o aluno alcançou aquele aprendizado, se realmente ele conseguiu passar aquele conteúdo sem nenhuma dificuldade. Alguns alunos sim vai apresentar, vão questionar e ele vai poder rever seu planejamento, se foi bom, se foi ruim, como que ele vai fazer para repor esse conteúdo, para que esses alunos consigam compreender o verdadeiro sentido da sua metodologia utilizada em sala de aula. E dentro do referencial, PRO 1999 deve ser contínuo, diversificado e intencional. As reflexões foram imprescindíveis para o processo formativo no qual estamos inseridos, pois a trajetória descrita permite destacar a contribuição do estágio supervisionado para o desenvolvimento profissional do professor em ciências de biologia. No que se refere à relação professor-aluno, os autores destacam a disciplina como ponto importante e desafiador para os iniciantes da docência. Consideram um aspecto que chama atenção no que diz respeito ao ensino. Então, quando a gente percebe que no artigo ele vem dizendo sobre essa questão, né, da indisciplina, a gente vê que é difícil realmente o estagiário chegar numa sala e ser bem aceito. Ele vai ter algumas dificuldades com alguns alunos, mas com a sua postura, da maneira de se expor em frente a esses alunos, ele conquista a confiança e repassa essa confiança também para esses alunos. Com o decorrer do estágio, ele vai adquirindo que esses alunos acreditam no seu trabalho e correspondem com aquele objetivo que ele expôs. No artigo, os autores citam Garcia e Rego. O Garcia, em 1999, página 103, ele defende que, anualmente, a disciplina escolar apresenta expressões diferentes e mais complexas e criativas, e parece aos professores mais difícil de equacionar e resolver de um modo afetivo. Rego já vem destacando, para enfrentar o problema da indisciplina, é indispensável a parceria entre o sujeito que articula o espaço escolar e as famílias dos alunos. Por isso que sempre é essa grande preocupação, né, com os professores, regentes das disciplinas de estágio, como será o estagiário será aceito nessa sala de aula, se os alunos corresponderão a esse trabalho. Então, se há dificuldades, deparam com essa dificuldade. Então, por isso que tem que ter esse preparo todinho, o aluno começar, o acadêmico, começar a rever as salas, participar das salas, para os alunos já ir conhecendo o que é o sentido dele estar fazendo ali naquela escola. As considerações finais. Dentro do artigo, o estágio supervisionado permite, por meio de inserção no meio do seu espaço, de sua atuação profissional, construir saberes docentes que, ao ser associado aos conhecimentos teóricos, rompe o distanciamento entre a teoria e a prática, muitas vezes discutido durante a formação inicial. Nesse sentido, os licenciados se tornam capazes de conviver com a realidade diferente, empenhando-se em torná-la significativa para o aluno, para a escola e, ao mesmo tempo, formativa para o seu desenvolvimento profissional. Vamos agradecer agora a todos, né, pelo bom desempenho do nosso trabalho. A gente acredita que, como a gente aprendeu muito em ler esses artigos, nossos colegas também estão contribuindo muito para o enriquecimento do nosso profissional. Então, em especial, a oportunidade que foi concebida pelos professores, formadores, orientador e tutor, pelo desempenho de nós acadêmicos na esfera do conhecimento e na realização do trabalho realizado através desse artigo em formato de vídeo. Que haja uma perfeita colaboração dos demais colegas no decorrer da semana e as suas respectivas participações, que a recíproca possa ser verdadeira e colaborativa. E desde já, muito obrigada em nome dos componentes do grupo.